Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Fabiano Pires aqui. E vamos agora resolver esse desafio, tá bom? Esse desafio, pessoal, ele diz o seguinte: no interclasse realizado anualmente em nossa escola, há 48 alunos na turma dos meninos e 42 alunas na turma das meninas. Os professores de educação física, Martins, Valquírio e Ivana, querem organizar os treinos com todos os alunos dessas duas turmas. Mas eles estão com um probleminha. Eles querem formar grupos com o mesmo número de alunos e colocar o maior número possível de alunos em cada grupo, mas não pode misturar uma turma com a outra, ou seja, meninos e meninas. E agora, quantos alunos devem colocar em cada grupo? Ok, pessoal? Pegar aqui a caneta. A alegria da meninada na escola é as atividades físicas, futebol, vôlei, o carimba, como a gente chama aqui no Ceará, e a diversidade que existe de esportes. É uma alegria, né? As aulas de educação física, elas sempre atraem a atenção da garotada, daqueles que gostam de esporte, que é na sua maioria, certo? E aqui foi formado das turmas da escola, da nossa escola, foi formado que esses dois grupos, essas duas turmas, de meninos e de meninas, certo? E, como é dito aqui, porque existem 48 alunos, certo? 48 meninos e 42 meninas. E como é dito aqui, quer se formar grupos com o mesmo número de alunos e colocar o maior possível, certo? O maior possível de alunos em cada grupo. Mas, não se pode misturar uma turma com a outra. Ou seja, nesse primeiro momento, o interclasse, que é aquela disputa entre as classes de uma escola, né? Aquelas disputas esportivas, certo? E nesse primeiro momento aqui não é algo misto, não é um esporte misto. Existe aquele momento, aquele horário, aqueles dias em que na escola você pode juntar meninos e meninas e ter ali um futebol misto, um vôlei misto, é como a gente chama aqui, tá certo? Mas aqui nesse desafio não se pode. Porém, isso não quer dizer que não vá jogar os meninos contra as meninas, por exemplo, certo? E a questão é, quer se formar grupos dessas quantidades de alunos, grupos com números de alunos iguais, tanto de meninos como de meninas, certo? E a pergunta é, como fazer isso? Você tem 42 meninas e 48 alunos meninos, 48 meninos. Quantos, como ele pergunta aqui, quantos alunos devem colocar em cada grupo, né? Como é que fica esse grupo? Esses times, né? Como é que ficariam? Seriam de 10 alunos, de 5 alunos, de 7 alunos? Como? Então, para resolver esse problema, pessoal, primeiramente note que nós devemos fazer uma divisão. Por quê? Porque dos 48 e dos 42 alunos, alunas e alunos que tem, quer se formar grupos, certo? Pequenos grupos, ou seja, por exemplo, quer se dividir 48 alunos, 48 meninos em pequenos grupos. E também 42 meninas em pequenos grupos. Só que essa quantidade tem que ser a mesma, certo? Por exemplo, se tiver um grupo dos meninos de 10 alunos, tem que se formar também na menina com 10 meninas, certo? Mas como fazer para saber essa quantidade, onde não vai sobrar nenhum aluno, nenhuma turma
Nenhum grupo vai ficar com um aluno a mais nem a menos. Como fazer, pessoal? A gente vai aplicar aqui nada mais nada menos que o MDC, o máximo divisor comum. Ou seja, essa quantidade de alunos do grupo que quer se formar é o máximo divisor desses dois números, dessas duas quantidades, 48 alunos, 42 alunas, já que ele diz aqui que quer o maior grupo, a maior quantidade de alunos possíveis em cada grupo, certo? É como ele fala aqui, ó, a maior quantidade de aluno possível em cada grupo. Aqui, ó. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui o máximo divisor comum de quem? De 48 e de 42. O máximo divisor comum de 42 e 48. Vamos descobrir aqui qual é o maior número possível que divide simultaneamente, de maneira exata, tanto 42 como 48. E vamos formar alunos, aliás, formar grupos com essa quantidade de alunos, tá certo? Então, a gente arma aqui a conta, aquela forma de fazer, aquele algoritmo, 42 e 48, coloca um ao lado do outro, separado aí por vírgula. Começamos a dividir pelos números primos, ok? Pela sequência dos números primos. Só lembrando aqui os números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Vamos lá, 11, etc. Certo? A gente sabe que são infinitos, né? Então vamos lá, o primeiro número primo que a gente tem é o 2. E note que tanto o 42 como o 48 são números pares. Vamos logo dividir por eles. Pelo 2. 42 dividido para 2 vai dar 21, ok? E 48 dividido por 2, 24. Como 24 é par, continuamos aqui a dividir por 2. O 21 é ímpar, não dá, eu repito. O 24 dividido por 2 vai dar 12. E aí, enquanto tiver números pares aí, eu vou dividindo por 2. Tenho 12, 12 é par, não é isso? 21 não é, certo? Então não dá para dividir, não há uma divisão exata. Tenho 12, 12 dividido para 2 dá 6. 6 continua sendo par, continuo colocando 2 aqui, certo? Repito aqui o 21 e 6 dividido por 2 dá 3. Deixa eu só aumentar mais essa linha aqui. 6 dividido por 2 deu aí 3, ok? Continuando aqui, a gente percebe agora que 21 e 3 não são números pares mais. Então, o que eu faço? Eu verifico se o próximo primo, que é o 3 aqui, ó, é divisor deles ou de algum deles. No caso, o 21 ele é divisível por 3. Por quê? Porque 2 mais 1 dá 3 e está na tabuada do 3 lá. Tá certo? 21 é um múltiplo de 3. Então, coloco o 3 aqui e divido. 21 dividido para 3, pessoal, isso daí vai dar 7. 7 vezes 3, 21. 21 dividido por 3 deu 7. E 3 dividido para 3 deu 1. Aí verifique que o 7 não dá mais para dividir para 3. E 7 a gente vai dividir por quem? Ora, se ele é primo, tá aqui ele bem aqui, ó. Se 7 é primo, divido por ele mesmo. Não existe outro divisor, só o 7 e o próprio 1, tá certo? Então, coloco o 7 aqui e divido. 7 por 7 dá 1. E repita que o outro 1 chegou em tudo 1, acabou-se. Tá bom, pessoal? Então, como é que eu faço para achar aqui o máximo divisor comum?
Bem simples. Deixa eu só apagar aqui para depois colocar o resultado aqui. Bem simples, pessoal. Ó, para eu achar o máximo divisor comum, eu verifico aqui na coluna dos números primos, né? Nessa coluna aqui da direita, qual desses aí dividiu simultaneamente os dois números ao mesmo tempo, nas colunas aí da esquerda, certo? Por exemplo, esse 2 aqui, ele dividiu tanto 42 como 48. Então, eu separo ele para fazer aqui uma multiplicação, certo? Eu vou multiplicar todos esses que dividiram os dois ao mesmo tempo. Esse 2 aqui, pessoal, ele não dividiu, certo? Ele só dividiu 24. A gente repetiu, ó, o 21 aqui, certo? Esse 2 aqui vai acontecer a mesma coisa, só dividiu aqui o 12. O 21 a gente repetiu, então não coloca. Esse 2 aqui também, só dividiu 6. O 21 aqui a gente repetiu, certo? Esse 3 aqui dividiu tanto o 21 como o próprio 3. Então, ele entra aqui na nossa conta, certo? Então, fica 2 vezes 3. O 7, ele só dividiu 7, não dividiu 1, então não entra. Então, fica 2 vezes 3. Igual, só fazer aqui a multiplicação, a 6. Pronto. Esses fatores que multiplicaram tanto a primeira coluna como a segunda, é o que a gente vai aqui usar para achar o máximo divisor comum, que foram eles o 2 e o 3. Ok, pessoal? Então, qual é o máximo divisor comum de 42 e 48? 6. Esse é o máximo divisor comum, pessoal. Tá certo? Então, respondendo aqui a pergunta, quantos alunos eles devem colocar em cada grupo? Devem colocar 6 alunos em cada grupo, certo? 6 alunos em cada grupo. Essa é a resposta. Tá ok, pessoal? E é isso. Espero que tenham gostado aí do desafio, matado um pouco da saudade, pelo menos relembrado aí as maravilhosas aulas de educação física, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.